Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Vamos à mensagem de hoje. A mensagem que Deus, a mensagem que Deus colocou em nossos corações, em nossas mentes, e tem esse tema aí tremendo, que se chama Sagrados que vestem o profano. Vamos então ler a palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, que diz assim, olha, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E a minha oração é que aprendamos cada dia mais na humildade que essa palavra carrega e que saibamos combater o homem exterior que se corrompe em soberba. Porque as mensagens que ouvimos aqui da graça pura, a carne não entra. Amém. Meus amados irmãos, família da fé, eleitos, predestinados, pedras vivas, enfim, somos os sagrados que vestem o profano. E você deve ter achado esse tema interessante, e também acredito que essa mensagem não é a primeira vez que vocês escutam, e nem será a última. Porque, conforme eu disse, a graça é assim. É a revelação das mesmas coisas, com pitadas de entendimento do céu. Talvez chamar o sagrado que veste o profano pode parecer uma afronta, mas não é isto. E vocês vão entender do que se trata essa mensagem. Somos santos, isso, vestidos de profano. Neste caso, o sagrado está dentro de você, em teu espírito, e você não vê. Mas o profano é aquilo que ainda estamos metidos. Ainda porque é passageiro, ou seja, a carne. E entendermos essa dualidade que nós trazemos enquanto estivermos participando desse plano que Deus criou para nós, é essencial. Nós temos duas naturezas, dois sentir, dois pensamentos e que se confundem. E muitas das vezes também nos confundem. Tanto é que passamos a nossa vida inteira no sistema religioso, achando que ali estávamos exercendo a nossa espiritualidade. E quando vimos, não era isso. E nós pegamos toda aquela bagagem, tanta parafernália que a gente aprendeu, e a gente fez o quê? Jogou fora. E quando jogamos fora, nos sentimos o quê? Mais leve, porque nós conhecemos o Evangelho do Espírito. E é isso que vamos tentar mostrar de forma clara nessa conversa, de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E para entendermos isso de forma clara, o primeiro conselho que te dou é: não desprezes a tua humanidade. Porque isto que Deus criou é bom. A carne que Deus criou é bom. Apesar de tudo, apesar daquilo que os nossos olhos nos apresentam. Veja isso aí que está acontecendo hoje, pandemia, corrupção aqui no Brasil, governadores, maus caráter, políticos, sem vergonha. Parece que o ser humano se perdeu diante de tantas situações que nos dá vergonha só de pensar. Mas é aí que temos que aprender. É onde Deus quer que nós sejamos igual a Ele. E essa é a habilidade que Deus quer que nós tenhamos, dominar nesta vida, triunfar nesta vida, viver o espiritual, mesmo passando por esta vida de situações contrárias. Vamos primeiro entender o que é não desprezar a humanidade, e depois
dominar essa humanidade. Vamos nos lembrar de quando Deus, nosso papai, criou todas as coisas e que nós estávamos lá presentes, ele usou uma expressão simples e que tem que ficar na nossa mente, abençoado, se quisermos levar uma vida de Deus nesta terra. Gênesis capítulo 1, versículo 10, que outro dia mesmo eu trouxe esse entendimento para os abençoados, que diz assim, olha, e viu Deus que era bom. Essa palavra tem que estar estampado em nossa mente assim que nós olhamos para o mundo. É claro, abençoado, que tem situações que você vai ser uma pessoa sensata e equilibrada. Você não vai falar, isso é bom. Não, mas o teu sentir, a tua visão espiritual, ela tem que estar aberta para isso. E viu Deus que era bom. Por quê? Todas as coisas concorrem para o nosso bem. Deus quis que fosse assim, e assim nós temos que levar. Então, quando amamos essa natureza carnal, a respeitamos, estamos trazendo no íntimo a expressão de Deus que viu que era bom. E o que seria não desprezar essa humanidade? Abençoados, no Evangelho da Graça, podemos encontrar o que Cristo mostrou a Paulo, e o mesmo expressou em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa palavra que Paulo fala passaria batido, abençoados, se não fosse um detalhe. Paulo estava preso. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipos, ao povo de Filipe, Paulo estava preso. Paulo estava passando por humilhação. Paulo estava talvez sentindo frio, com fome, não sei, acorrentado. Imagino eu que passando os piores dos seus pesadelos. Porém, Paulo, com a mente de Cristo ativada, escreve para uma igreja, dizendo para essa igreja o quê? Alegrai-vos. E vou dizer de novo, alegrai-vos. Que coisa tremenda. Então, abençoados, isso nos mostra como tem que ser a nossa posição. É claro que Paulo, ao escrever isso, talvez não estivesse dando gargalhadas, eu imagino que não. Mas Paulo, ao escrever isso, falou pelo Espírito de Deus. É assim que Deus faz. E ele, o Senhor, está falando para nós, independente daquilo que você esteja passando na tua vida. Alegrai-vos. E o Senhor está nos falando novamente. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, abençoados, esse discurso de Paulo, Paulo estava preso. A partir do verso 5, Paulo começa a escrever uma coisa fenomenal, falando da nossa humanidade. Filipenses capítulo 4, versículo 5, ele fala, olha, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Paulo não estava falando que perto está pela vinda de Jesus, não. Paulo estava falando do próprio Deus em nós. Cristo aí está nos ordenando, através da vida de Paulo preso, humilhado, está nos ordenando a ter pensamentos justos, equilibrados e sermos imparciais. E como podemos fazer isso, André? Tendo um conhecimento espiritual. E não desprezando a nossa materialidade, respeitando o próximo e usando bom senso e sendo justo. Pois foi isso mesmo que, quando eu falei para vocês, que o meu amigo lá no meu trabalho, quando ele estava conversando comigo, né, ele estava ministrando em minha vida, de forma equilibrada. E detalhe, sem dar conta que estava fazendo. Detalhe, não tem isso, né? Ele não sabia que ele estava ministrando em minha vida, mas ele estava. E eu, entendendo que é o Senhor, o que fiz? Opa, me submeti. Igual quando eu ouço os abençoados dos outros canais falarem, e quando eu sinto que é o Senhor falando em espírito, eu vou e,
me submeto. Não me submeta ao homem, tá, abençoados? Me submeta ao homem quando é questão de trabalho. É claro, né, abençoado? O chefe, você tem que honrar, os governadores e tal, você tem que honrar mesmo. Mas a questão espiritual, não há submissão espiritual a não ser do próprio Senhor. Porque, às vezes, abençoado, vemos muitos irmãos desprezarem o bom senso, desprezarem o senso de justiça, e simplesmente muitos abrem suas bocas para humilhar aquele que não tem ainda, principalmente, o conhecimento da graça. Não faça isso. Respeite a humanidade que está na vida dele. Não despreze a sua família, abençoado. Isso é mais um corte. Eu comecei falando que eu estava reunido com a minha família. Esse final de semana eu estava unido com a minha família. Abençoado, não despreze. Até Paulo, ele escreveu um comentário bastante interessante que eu quero deixar para vocês, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim, olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Deus está nesse negócio de família. Veja como Cristo falou de forma contundente. Ele usa Paulo para nos informar sobre isto. Não desprezes o conhecimento que esta vida está te proporcionando, abençoado. Não tenha medo, viva a vida, porque você não perderá a sua espiritualidade vivendo por conta disto. Porque você está ferindo um princípio de Deus, que Deus botou você aqui para que você viva, para que você desfrute. Aí você fala assim, mas André, como eu posso desfrutar se hoje eu estou passando por uma situação diferente? Foi o que eu falei, abençoado. Nós não andamos por aí rindo à toa, nós não andamos por aí dando gargalhadas e falando na praça que nós somos isso, somos aquilo. Não, é uma coisa que nós sentimos a carne ali, ela vai abater, mas dentro de nós há um espírito vivificado que vive com o próprio Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Não fiquem inquietos. Ou seja, aquietai-vos. Não saia da sua posição. Continue firme, abençoado. E os seus pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus por oração e súplica e com ação de graça. Aí você me pergunta, mas como eu posso fazer isso, André? Abençoados, isso não é viver ajoelhado, ok? Clamando. Isso não é, porque o sistema nos ensinou. É vivendo uma vida de equidade, de equilíbrio e sensatez. O que seria sensatez? Às vezes, a vida nos faz cometer certas coisas que nós temos que pagar. O que seria essa sensatez? É você saber que está atravessando uma fase na sua vida e entender que foi você mesmo que procurou aquilo ali. Isso é ter sensatez. Isso é o mesmo que você andar em oração e agradecendo a Deus, porque você entendeu. Então, abençoados, depois disto, no verso 7, Cristo nos ensina aqui, olha, depois de fazer tudo isso, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se há uma palavra digna de aceitação, é essa palavra. Se nós mantermos firmes a nossa convicção, não nos deixarmos nos abater e sairmos da nossa confissão, nós vamos encontrar isso aqui. Esse é o seguro para a nossa vida. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, abençoados, Paulo está nos alertando que a paz de Deus que excede o entendimento
né? E lembre-se que essa paz foi citada por Paulo em Romanos 5:1, que nós temos paz com Deus. E essa paz está nos nossos corações, que é mente. E isso significa que ela está em nosso espírito e não tem como perder. Agora, vamos ler Filipenses, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 8, que diz assim, olha, quanto ao mais, irmãos, aí Paulo vem e resume, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Veja, abençoado, não desprezes isto, pois os que desprezam a humanidade despreza o próprio Deus quando criou todas as coisas, inclusive você. Então, você pode estar me perguntando, André, por que Deus permitiu que essa carne fosse manchada? Por que nós temos que passar por isto? Abençoados, Deus tem um propósito nisto. O propósito é bem claro, te levar ao conhecimento, te levar ao patamar de filhos de Deus. Aguarde, aguente. Pois é aqui, nessa humanidade, que aprenderemos. Aqui é a escola de Papai Deus, diferente das escolas humanas. Aqui não há repetência, abençoado. Aqui há amor, aqui há cuidado, igualdade, felicidade. Na escola de Deus, encontramos isto, é isto mesmo. Por isso que falamos ao teu espírito, porque o teu espírito está preparado para te ajudar nesta caminhada. E muitos, eu entendo que ainda não sabem lidar com isso. Porque, abençoados, é no espírito que encontramos respostas. Encontramos onde flui o evangelho da graça. Lá no espírito, todas as coisas são claras como o dia. Então, abençoados, da mesma maneira que trazemos o conhecimento humano, o carnal, o Adão, com suas verdades, como doença, morte e tristeza, fome e separação, toda espécie de moléstias estão aí, nós trazemos isso. E isso é concernente à mancha do diabo, que nós já falamos repetidamente sobre isso. Dessa mesma maneira que nós trazemos o carnal, da mesma maneira teremos que trazer o espiritual. E aí, no espiritual, há um lampejo do eterno, onde não haverá dor, nem ranger de dentes, onde a alegria e a felicidade são eternas e andam de mãos dadas. Então, meu querido, você tem essas duas visões. E hoje, o Senhor está nos dando esse privilégio de escolher por aquilo que queremos viver. Há o lado humano com suas coisas e também o espiritual. O espiritual, abençoado, tudo tranquilo, onde nós encontramos aquilo que Cristo disse que somos. Encontramos também no Evangelho que nos mostra quem somos. É como se tivéssemos uma vida dupla. Uma mentirosa e outra verdadeira. E lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 17 ao 22, nos mostram muito bem esses dois lados. E hoje Deus nos dá esse privilégio, nos dá esse entendimento, essa válvula de escape, esse tesouro que é entender as coisas do Espírito pelo Evangelho da Graça. Então, como eu li no começo, e volto a ler de novo, para que fique bem gravado por os abençoados, está aí, olha. Assim como nós trazemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. É desse jeitinho, abençoados, dessa mesma maneira. Aprendamos a cada dia viver melhor conosco mesmo. É interessante isso, né? Porque você vai precisar disso na tua vida. Porque há momentos de muitas dificuldades nessa vida. E se nós não aprendermos isso,
no primeiro estouro da manada, a gente vai, sair por aí, e aí só Deus sabe onde isso vai parar. Eu, por um tempo, vivi assim, tá? Voltei de novo para o sistema religioso. E fiquei lá um bom tempo. Mesmo sabedor da graça. Parecia que Deus estava me corrigindo de alguma coisa. Ok, abençoado? Aprenda a lidar com essas duas naturezas. O que somos e que ninguém vê. O mundo não enxerga quem você é. Mas é aí mesmo que Deus está em você. E a segunda natureza, que é a carnal, que vemos, porém essa é a mentirosa. E não devemos ser guiados por ela. Por isso, que quanto mais nós aprendemos a lidar com estas coisas, conosco mesmo, também aprenderemos a lidar, atenção, com aquele que um dia ouvirá da nossa boca uma linda canção de amor de Deus, que um dia Deus falou para nós, que é o Evangelho da Graça, e que nos seduziu. E essa poesia do Evangelho da Graça, ela nos chamou de perfeito, de santo, justificado, retos, fiéis, igreja sem mácula nem ruga. Essa canção de amor foi o que nos chamou. Essa canção de amor foi a que nos predestinou. E hoje, o Senhor está nos preparando para lidar conosco, para depois lidarmos com os nossos irmãos que ainda estão presos a um sistema religioso desses aí. Isso, abençoado. Somos o sagrado que está por dentro e que estamos vestidos do profano, que um dia deixará de existir. E para que a verdade apareça e seja suprema e te mostre que você é um filho eterno de Papai Deus. Graça e paz e até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça pura.